O sol de Roma nunca havia brilhado tão intensamente quanto naqueles dias de glória, sob o comando de Marco Aurélio. O imperador filósofo, de barba grisalha e olhos profundos que pareciam carregar toda a sabedoria do mundo antigo, caminhava pelos jardins de sua vila enquanto contemplava o futuro de seu vasto império. Roma se estendia desde as névoas da Britânia até as areias douradas do Egito, um colosso que dominava o mundo conhecido com punho firme, mas justo. As legiões marchavam disciplinadas pelas estradas que cortavam continentes, levando a paz romana aos confins da terra. O comércio florescia, as artes prosperavam e a filosofia estoica do imperador ecoava pelos salões do poder, prometendo uma era de sabedoria e prosperidade duradoura. Foi neste cenário de esplendor que nasceu Lúcio Hélio Aurélio Cômodo, no 11º dia antes das calendas de setembro, no ano de 161 da nossa era. O parto foi celebrado com festivais que duraram dias, fogos que iluminaram os 7 montes de Roma e sacrifícios aos deuses que foram tão abundantes que o sangue dos animais escorreu pelas escadarias dos templos como rios carmesins de boa sorte. Era o herdeiro direto do trono mais poderoso do mundo, o sangue dos antoninos correndo em suas veias, como promessa de continuidade para uma dinastia que havia elevado Roma ao seu auge absoluto. O recém-nascido foi apresentado ao povo do Alto do Palatino. Envolvido em tecidos de púrpura bordados com fios de ouro, sua pequena face rosada contrastando com a solenidade do momento. Os augúrios consultaram as entranhas de animais sagrados e proclamaram que o menino seria grande, que seu destino estava entrelaçado com a própria essência de Roma. Marco Aurélio segurava o filho nos braços e via nele não apenas sua descendência, mas a esperança de que sua filosofia, seus ideais de justiça e sabedoria pudessem continuar a guiar o império através das gerações futuras. Os primeiros anos de Cômodo foram de luxo incomparável. Dormia em berços esculpidos em mármore de Carrara. Era alimentado por amas de leite selecionadas entre as mais nobres famílias de Roma. E seus brinquedos eram réplicas em miniatura de armas e armaduras das legiões, feitas pelos melhores artesãos do império. Escravos núbios o abanavam com plumas de pavão enquanto ele brincava, e músicos tocavam liras suaves para embalar seu sono. Cada capricho era atendido antes mesmo de ser expresso, cada desejo satisfeito com a rapidez e eficiência que apenas o poder absoluto poderia proporcionar. Marco Aurélio observava o desenvolvimento do filho com uma mistura de orgulho paterno e preocupação filosófica. Via como o menino reagia ao luxo que o cercava, como seus olhos brilhavam não com curiosidade intelectual, mas com um tipo diferente de fome. Enquanto o imperador passava horas em seus aposentos escrevendo suas meditações, refletindo sobre a natureza da virtude e do dever, Cômodo preferia correr pelos jardins, capturando borboletas para arrancar-lhes as asas, ou observar com fascínio mórbido quando gladiadores feridos eram trazidos ao palácio para tratamento. O império inteiro depositava suas esperanças naquele menino de cabelos dourados e olhos claros como o céu de verão sobre o Mediterrâneo. Governadores de províncias distantes enviavam presentes exóticos: tigres de Bengala, sedas da China, especiarias das Índias, pérolas do Mar Vermelho. Cada presente era uma demonstração de lealdade, um investimento no futuro, uma aposta de que Cômodo seria digno de seu pai e de sua linhagem. Roma havia conhecido imperadores loucos como Calígula e Nero, mas agora, sob a sabedoria dos antoninos, parecia ter encontrado finalmente a estabilidade que garantiria sua eternidade. As ruas de Roma fervilhavam com expectativa sempre que o jovem príncipe aparecia em público. Multidões se reuniam para vê-lo passar em sua liteira dourada, escoltado por pretorianos com armaduras polidas como espelhos.
As mães levantavam seus bebês para que pudessem dizer, anos mais tarde, que haviam visto o futuro imperador quando ele ainda era criança. Poetas compunham versos sobre seu destino glorioso. Escultores já planejavam as estátuas que o eternizariam, e arquitetos sonhavam com os monumentos que ele mandaria construir. Mas havia algo nos olhos do menino, uma qualidade que aqueles mais observadores começavam a notar. Não era a serenidade contemplativa de Marco Aurélio, nem a determinação prática de um verdadeiro líder. Era algo mais primitivo, mais selvagem. Quando assistia aos jogos no Coliseu, sua pequena face se iluminava não com a alegria inocente de uma criança, mas com uma sede que parecia insaciável. Suas mãos se agitavam quando gladiadores caíam na arena, e ele aplaudia com mais entusiasmo quando o sangue manchava a areia do que quando demonstrações de habilidade ou coragem eram exibidas. Os tutores mais antigos, veteranos que haviam servido outros membros da dinastia, começaram a trocar olhares preocupados. Sussurravam entre si sobre certos comportamentos, certas reações que não pareciam apropriadas para um futuro imperador. Mas suas vozes eram abafadas pela esperança geral, pela crença coletiva de que o sangue dos antoninos era puro demais para produzir qualquer coisa que não fosse grandeza. Marco Aurélio, em seus momentos mais introspectivos, sentia uma inquietação que não conseguia nomear completamente. Amava o filho com toda a intensidade de um pai devotado, mas às vezes, quando observava cômodo brincando ou reagindo a situações cotidianas, uma sombra passava por seu coração. Era como se pudesse vislumbrar, por um instante fugaz, um futuro diferente daquele que todos esperavam. Mas então afastava esses pensamentos, atribuindo-os à melancolia natural de um filósofo que pensava demais sobre as incertezas da vida. Roma dormia tranquila, acreditando que seu futuro estava garantido nas pequenas mãos de Cômodo. O império se estendia sob estrelas que pareciam brilhar mais intensamente, como se os próprios deuses aprovassem a continuidade da dinastia. Mercadores planejavam negócios para as décadas seguintes, generais traçavam estratégias de longo prazo, e cidadãos comuns criavam seus filhos na certeza de que viveriam em um mundo de paz duradoura. Mas debaixo da coroa dourada que um dia adornaria sua cabeça, crescia um homem que trocaria a filosofia pela arena, a sabedoria pela brutalidade e o amor de seus súditos pelo medo que só o poder absoluto pode inspirar. Os corredores de mármore do Palatino ecoavam com o som de passos apressados de professores e tutores que se dirigiam aos aposentos do jovem príncipe. Marco Aurélio havia determinado que seu filho recebesse a mais completa educação que o império poderia oferecer, reunindo os melhores mestres de cada disciplina para moldar a mente que um dia governaria o mundo conhecido. Gramáticos vindos de Alexandria traziam rolos de papiro com as obras de Homero e Virgílio, enquanto retóricos de Atenas chegavam carregados de tratados sobre oratória e filosofia. Matemáticos da Síria, astrólogos da Caldeia e até mesmo sábios de terras distantes, além das fronteiras do império, eram convocados para contribuir com a formação do herdeiro. Cômodo, agora com 7 anos, recebia essas lições em uma sala especialmente projetada para sua educação. As paredes eram decoradas com afrescos que retratavam grandes momentos da história romana. A fundação de Roma por Rômulo, as conquistas de Júlio César, as vitórias de Augusto. Mapas detalhados do império cobriam uma parede inteira, mostrando cada província, cada legião, cada cidade importante que um dia estaria sob seu comando. Uma biblioteca particular havia sido instalada, com prateleiras que iam do chão ao teto, repletas de conhecimento acumulado ao longo de séculos. Mas o menino demonstrava pouco interesse pelas sutilezas da filosofia estoica que tanto encantavam seu pai. Quando Júnior Rústico, o mesmo homem que havia iniciado Marco Aurélio nos mistérios do estoicismo,
tentava explicar conceitos sobre virtude e autocontrole. Os olhos de Cômodo vagueavam pela janela, fixando-se no Coliseu ao longe. Suas pequenas mãos tamborilavam impacientes na mesa de estudos, enquanto o velho mestre falava sobre a importância da razão sobre a paixão, da justiça sobre o poder pessoal. O contraste com Marco Aurélio era evidente para todos que tinham olhos para ver. O imperador havia sido um estudante voraz desde a infância, absorvendo conhecimento com a sede de um homem perdido no deserto que finalmente encontra água. Passava noites inteiras lendo, fazendo perguntas que desafiavam até mesmo seus mestres mais experientes, buscando sempre compreender não apenas os fatos, mas os princípios subjacentes que governavam todas as coisas. Quando jovem, Marco Aurélio havia demonstrado uma capacidade natural para ver além das aparências, para encontrar conexões entre ideias aparentemente díspares, para construir sistemas de pensamento coerentes e profundos. Cômodo, por outro lado, mostrava interesse apenas quando as lições envolviam aspectos mais dramáticos ou violentos da história. Seus olhos se acendiam quando ouvia sobre batalhas épicas, sobre gladiadores famosos, sobre imperadores que haviam conquistado através da força bruta. Quando um tutor militar, veterano das campanhas germânicas, descrevia táticas de guerra e contava histórias de combate, o menino se inclinava para a frente, absorvendo cada detalhe com uma intensidade que nunca demonstrava durante lições de filosofia ou matemática. Os primeiros sinais de vaidade começaram a se manifestar cedo. Cômodo adorava ser admirado, buscava constantemente a aprovação e os elogios de todos ao seu redor. Quando artistas do palácio faziam esboços dele, permanecia imóvel por horas, posando com expressões que considerava majestosas. Insistia que seus retratos o mostrassem mais alto, mais musculoso, mais imponente do que realmente era. Já aos 8 anos, exigia que escravos o chamassem de Jovem César, mesmo em situações informais, e demonstrava uma irritação desproporcional quando não recebia o tratamento cerimonioso que acreditava merecer. Os jogos violentos eram sua paixão secreta. Enquanto outras crianças nobres brincavam com brinquedos educativos ou praticavam música, Cômodo organizava combates entre seus escravos menores, oferecendo prêmios para aqueles que lutassem com mais ferocidade. Colecionava armas em miniatura com o mesmo entusiasmo que outros colecionavam gemas ou moedas raras. Passava horas observando gladiadores treinarem, memorizando seus movimentos, estudando suas técnicas com uma dedicação que nunca aplicava aos estudos acadêmicos. Marco Aurélio tentava guiar o filho em direção a interesses mais refinados, organizando encontros com filósofos visitantes, levando-o a teatros para assistir a tragédias clássicas, expondo-o à arte e à literatura que formavam a base da cultura romana superior. Mas Cômodo participava dessas atividades com evidente desinteresse, cumprindo suas obrigações com a mesma disposição de alguém que toma um remédio amargo. Seu rosto se iluminava apenas quando a conversa se voltava para tópicos que envolviam poder físico, competição ou demonstrações de domínio. Os tutores mais experientes começaram a desenvolver estratégias sutis para tentar capturar o interesse do jovem príncipe. Alguns tentavam relacionar lições de história com aspectos militares, explicando filosofia através de exemplos de grandes generais, conectando matemática com estratégias de batalha. Outros buscavam despertar sua curiosidade através de histórias dramáticas sobre imperadores do passado, enfatizando aspectos que pudessem ressoar com sua personalidade em formação. Havia momentos em que Cômodo demonstrava flashes de inteligência genuína. Quando motivado por algum interesse pessoal, podia aprender com velocidade surpreendente. Sua memória para detalhes sobre gladiadores famosos era extraordinária.
Conseguia recitar genealogias completas de lutadores, suas vitórias, derrotas, estilos de combate, armas preferidas. Conhecia a história dos jogos no Coliseu com precisão acadêmica. Mas essa mesma mente, que podia absorver informações complexas sobre a arena, se mostrava resistente a conhecimentos que considerava irrelevantes. As refeições em família se tornaram campos de batalha silenciosos entre filosofias de vida opostas. Marco Aurélio tentava iniciar conversas sobre questões morais, sobre os deveres de um governante, sobre a importância da justiça e da moderação. Cômodo respondia com monossílabos educados, mas claramente entediado. O imperador observava o filho com crescente preocupação, vendo nele não o futuro sábio que havia imaginado, mas um estranho que compartilhava seu sangue sem compartilhar seus valores. À noite, quando o palácio se aquietava, Marco Aurélio frequentemente caminhava até os aposentos do filho para observá-lo dormindo. O rosto sereno da criança adormecida parecia prometer esperança, mas o imperador filósofo sentia uma inquietação que crescia como sombra ao final do dia. Escrevia em suas meditações privadas sobre a dificuldade de formar o caráter de outro ser humano, sobre como até mesmo o sangue nobre não garantia virtude, sobre a responsabilidade assombrosa de preparar alguém para herdar um poder que poderia abençoar ou destruir milhões de vidas. Os demais membros da corte imperial observavam essas dinâmicas familiares com interesse discreto, mas crescente. Alguns viam no comportamento de Cômodo apenas as travessuras típicas de um menino mimado que eventualmente amadureceria. Outros, mais perspicazes, começavam a se preocupar com o tipo de homem que estava sendo formado nos corredores de mármore do Palatino. As apostas sobre o futuro do Império, antes consideradas certas demais para serem interessantes, começavam a parecer mais incertas para aqueles que sabiam observar. O vento gelado das planícies germânicas cortava como lâmina através das tendas do acampamento romano, onde o jovem Cômodo, agora com 15 anos, experimentava pela primeira vez o peso da responsabilidade imperial real. Marco Aurélio havia tomado a decisão extraordinária de nomear seu filho como co-imperador, elevando-o ao posto de Augusto quando ainda era pouco mais que uma criança. Era uma decisão sem precedentes na história romana, nascida da necessidade prática de garantir sucessão em tempos turbulentos, mas também da esperança desesperada de que a experiência direta do poder pudesse moldar o caráter do herdeiro de maneiras que a educação formal havia falhado em conseguir. A cerimônia de investidura havia ocorrido em meio às campanhas militares contra as tribos germânicas que pressionavam constantemente as fronteiras do Danúbio. Marco Aurélio, já envelhecido prematuramente pelos anos de guerra e pela responsabilidade de governar o mundo, havia colocado uma segunda coroa de louros na cabeça do filho, enquanto legiões formadas em quadrado testemunhavam o momento histórico. O som de trombetas ecoou através das colinas nevadas, anunciando que Roma agora tinha 2 imperadores pela primeira vez em décadas. Cômodo sentia o peso da púrpura imperial sobre seus ombros jovens, mas não da maneira que seu pai esperava. Onde Marco Aurélio sentia o fardo esmagador de milhões de vidas dependentes de suas decisões, Cômodo experimentava uma embriaguez de poder que corria por suas veias como vinho forte. Caminhava pelo acampamento com passo mais altivo, observando como veteranos endurecidos por décadas de campanha agora se curvavam diante dele, como generais experientes buscavam sua aprovação mesmo para decisões menores. As campanhas germânicas expuseram pela primeira vez as diferenças fundamentais entre pai e filho, de maneira que não podia mais ser ignorada ou explicada como simples imaturidade. Marco Aurélio enfrentava a guerra como uma necessidade dolorosa, mas inevitável,
um mal que precisava ser suportado para proteger a civilização. Passava noites acordado planejando estratégias que minimizassem perdas humanas, preocupando-se não apenas com seus próprios soldados, mas também com os inimigos que seria forçado a enfrentar. Via cada morte como uma tragédia pessoal, cada batalha como um fracasso da diplomacia. Cômodo, entretanto, descobriu que não possuía o estômago para a guerra real que seu pai demonstrava naturalmente. Quando presenciou sua primeira batalha verdadeira, observando do alto de uma colina como legiões se chocavam contra hordas bárbaras em um caos de ferro e sangue, sua reação foi completamente diferente do que todos esperavam. Não mostrou o horror que um jovem sensível poderia demonstrar, nem a determinação sombria de um futuro general. Em vez disso, apresentou uma mistura de fascínio mórbido e desconforto físico que revelou algo perturbador sobre sua natureza. O sangue real o repugnava quando não era controlado e coreografado como nos jogos de gladiadores. A guerra verdadeira era caótica, suja, sem regras ou espetáculo. Soldados morriam de maneiras inglórias, ferimentos infectavam e se tornavam gangrenosos. Homens choravam por suas mães enquanto agonizavam na lama gelada. Não havia plateias para aplaudir. Não havia vencedores claros emergindo triunfantes da arena. Era brutalidade pura, sem a estética da violência que tanto o atraía nos combates organizados do Coliseu. Durante os conselhos de guerra, Cômodo permanecia silencioso enquanto os generais veteranos debatiam estratégias. Marco Aurélio tentava envolvê-lo nas discussões, fazendo perguntas que poderiam despertar seu interesse tático, buscando opiniões que pudessem revelar pensamento estratégico em desenvolvimento. Mas o jovem co-imperador oferecia apenas respostas vagas, claramente mais interessado em quando poderiam retornar a Roma do que em como poderiam vencer os bárbaros de maneira mais eficiente. A ausência de Roma pesava sobre Cômodo de maneira quase física. Sentia a falta do luxo do Palatino, das multidões que o adoravam, dos jogos constantes no Coliseu, da vida urbana refinada que conhecia desde o nascimento. As planícies germânicas lhe pareciam um exílio cruel, um desperdício de tempo que poderia ser gasto em empreendimentos mais prazerosos. Escrevia cartas frequentes para Roma, perguntando sobre os gladiadores favoritos, sobre novos espetáculos sendo planejados, sobre as reações do povo à sua ausência. Foi durante essa campanha que começaram as primeiras manifestações reais de sua futura obsessão com divindade pessoal. Longe dos templos de Roma e das cerimônias religiosas tradicionais, Cômodo começou a desenvolver fantasias privadas sobre sua própria natureza especial. Observava como soldados o tratavam com reverência devida a um Deus vivo, como tribos bárbaras capturadas o olhavam com terror supersticioso, como até mesmo o clima parecia responder à sua presença imperial. Esses pequenos sinais alimentavam uma megalomania nascente que encontraria expressão completa anos mais tarde. A morte de Marco Aurélio chegou de maneira quase anticlimática, após meses de doença que o foi consumindo lentamente. O grande imperador filósofo morreu em sua tenda militar, cercado por generais leais e pelo filho que nunca havia compreendido completamente. Suas últimas palavras foram uma mistura de conselhos práticos sobre governança e reflexões filosóficas sobre a natureza transitória da vida humana. Cômodo ouviu tudo com expressão solene apropriada, mas seus pensamentos já corriam adiante para o momento em que seria verdadeiramente livre para governar de acordo com sua própria visão. A transição de poder foi surpreendentemente suave. As legiões juraram lealdade ao novo imperador único sem hesitação. Generais veteranos ofereceram seu apoio incondicional, e mensageiros partiram para Roma carregando notícias da sucessão.
Cômodo havia passado de co-imperador adolescente para governante absoluto do mundo conhecido em questão de horas. O peso de tal responsabilidade deveria ter sido esmagador, mas ele sentia principalmente alívio por finalmente estar livre das expectativas filosóficas de seu pai. Uma das primeiras decisões de Cômodo como imperador único foi encerrar rapidamente as campanhas germânicas, onde Marco Aurélio havia planejado anos adicionais de guerra para estabelecer fronteiras seguras e duradouras. O filho optou por negociar tratados de paz que eram favoráveis aos bárbaros, mas que permitiam retorno imediato a Roma. Generais experientes ficaram chocados com a rapidez da decisão, mas não ousaram questionar abertamente a autoridade imperial. A jornada de volta a Roma foi uma procissão triunfal que revelou muito sobre as prioridades do novo imperador. Cômodo organizou celebrações elaboradas em cada cidade que atravessavam, insistindo em cerimônias que o celebravam não apenas como vencedor militar, mas como figura quase divina. Multidões se reuniam para vê-lo passar, e ele absorvia sua adoração com uma satisfação que beirava o êxtase religioso. Quando finalmente avistaram as 7 colinas de Roma no horizonte, Cômodo sentiu uma excitação que não havia experimentado durante todo o tempo das campanhas. Roma era seu palco natural, o lugar onde suas fantasias de grandeza poderiam encontrar expressão completa. O Coliseu o aguardava como um amante paciente, prometendo espetáculos que superariam tudo que havia sido visto antes. O jovem imperador não sabia ainda que estava retornando não apenas como governante, mas como protagonista de uma tragédia que mancharia para sempre o nome dos antoninos. O retorno de Cômodo a Roma marcou o início de uma transformação que chocaria até mesmo uma cidade acostumada aos excessos imperiais. Nos primeiros meses após sua chegada, o jovem imperador se dedicou a remodelar não apenas sua imagem pública, mas sua própria identidade de maneiras que desafiavam todas as tradições romanas. O Palácio Imperial se tornou um teatro onde Cômodo era simultaneamente diretor, protagonista e única audiência que realmente importava para uma performance que crescia em grandiosidade e delírio a cada dia que passava. A obsessão com Hércules começou de maneira sutil, quase imperceptível para aqueles que não conheciam intimamente o funcionamento da mente imperial. Cômodo havia sempre demonstrado fascínio por histórias de heróis míticos, mas agora essa admiração evoluiu para algo mais profundo e perturbador. Começou a se referir a si mesmo como a encarnação viva de Hércules, não como metáfora poética, mas como verdade literal que esperava que todos reconhecessem e celebrassem. Os primeiros sinais visíveis dessa transformação apareceram nos aposentos imperiais. Escultores foram convocados para criar estátuas de Cômodo vestido com a pele de leão Nemeu, segurando a clava Hercúlea, assumindo poses que imitavam as representações clássicas do semideus. Essas não eram simples decorações artísticas, mas ícones de uma nova realidade que o imperador estava construindo ao seu redor. Passava horas contemplando essas representações de si mesmo, absorvendo sua própria imagem divinizada com satisfação que beirava o transe religioso. A transformação física de Cômodo acompanhou sua metamorfose psicológica de maneiras que alarmaram todos que o conheciam desde a infância. Desenvolveu uma rotina de exercícios obsessiva, passando horas diárias treinando com gladiadores no palácio, construindo músculos que pudessem sustentar sua nova identidade heróica. Sua dieta foi modificada para incluir quantidades massivas de carne, alegadamente para construir a força necessária para um descendente divino. Até mesmo sua postura mudou, adotando uma maneira de andar e gesticular que imitava descrições literárias de Hércules em ação. Mas era nas cerimônias públicas que a nova identidade de Cômodo encontrava sua expressão mais dramática e perturbadora.
Aparições imperiais, que anteriormente seguiam protocolos estabelecidos há séculos, foram reformuladas como espetáculos teatrais, onde o Imperador Deus demonstrava sua natureza especial. Durante sacrifícios nos templos, insistia em realizar pessoalmente os rituais mais fisicamente exigentes, levantando touros inteiros sobre a cabeça antes de abatê-los, demonstrando força que alegava ser sobrenatural. As estátuas públicas encomendadas durante esse período revelavam o alcance total da megalomania imperial. Roma se encheu de representações de Cômodo Hércules em cada praça importante, cada templo significativo, cada local onde multidões se reuniam. Essas não eram estátuas convencionais de imperadores em poses dignas. Eram representações explicitamente divinas que mostravam Cômodo realizando os 12 trabalhos de Hércules, derrotando monstros míticos, sendo recebido no Olimpo pelos deuses. A própria cidade se tornou um museu dedicado à divindade autoimposta de seu governante. Os artistas e arquitetos responsáveis por essas obras enfrentavam um dilema impossível. Recusar as encomendas imperiais significava morte certa, mas executá-las com a seriedade que Cômodo exigia violava tudo o que haviam aprendido sobre arte e representação apropriada. Alguns tentaram introduzir elementos sutis de sátira ou crítica em suas obras, mas o imperador possuía um olho surpreendentemente aguçado para detectar qualquer coisa que pudesse diminuir sua imagem heróica. A corte imperial se transformou em uma assembleia de adoradores forçados que competiam entre si para demonstrar a mais extravagante reverência pela nova identidade divina do imperador. Cortesãos desenvolveram vocabulários inteiros de elogios que comparavam Cômodo favoravelmente não apenas a Hércules, mas a todos os deuses do panteão romano. Poetas foram pagos fortunas para compor épicos que celebravam feitos hercúleos alegadamente realizados pelo imperador em combates privados contra feras exóticas importadas especialmente para esse propósito. O Senado romano, instituição que havia sobrevivido a séculos de mudanças políticas através de adaptabilidade cuidadosa, encontrou-se completamente sem precedentes para lidar com um imperador que genuinamente acreditava ser um deus vivo. Tentativas de manter dignidade institucional se chocavam constantemente com exigências imperiais de reconhecimento divino. Sessões senatoriais foram interrompidas por exigências de que todos os presentes prestassem homenagem à natureza heróica de Cômodo antes de discutir qualquer assunto mundano de governança. A alienação entre imperador e tradição romana se aprofundava diariamente através de pequenos, mas simbolicamente enormes rompimentos com o passado. Cômodo abandonou o uso de togas tradicionais em favor de vestimentas que imitavam o guarda-roupa mítico de Hércules. Modificou cerimônias religiosas para enfatizar sua própria divindade em detrimento dos deuses tradicionais. Até mesmo refeições imperiais se tornaram performances, onde o imperador demonstrava apetites supostamente heróicos, consumindo quantidades de comida e vinho que alegava serem necessárias para sustentar sua natureza semidivina. Os efeitos dessa transformação na administração prática do império foram devastadores, de maneiras que inicialmente passaram despercebidas. Governadores provinciais recebiam instruções contraditórias, porque Cômodo estava mais interessado em como suas ordens refletiam sua grandeza hercúlea do que em suas consequências práticas. Questões militares, econômicas e diplomáticas complexas eram frequentemente decididas com base em como diferentes opções poderiam melhor demonstrar a força e sabedoria divinas do imperador. Roma, cidade que havia conquistado o mundo através de disciplina, organização e pragmatismo, agora era governada por fantasias cada vez mais elaboradas de um homem que havia perdido completamente o contato com qualquer realidade, além de seus próprios delírios de grandeza. Os cidadãos comuns ainda não haviam experimentado completamente as consequências dessa transformação.
Mas aqueles próximos ao poder imperial sabiam que estavam testemunhando algo sem precedentes na história romana. A coroa de Hércules, que Cômodo havia metaforicamente colocado sobre sua cabeça, era feita não de ouro e pedras preciosas, mas de megalomania pura que crescia mais pesada a cada dia, curvando não apenas o imperador sob seu peso, mas toda a estrutura do império que ele havia herdado de um dos maiores homens que Roma já havia produzido. A decisão, que chocaria Roma até suas fundações, foi tomada em uma manhã aparentemente comum, quando Cômodo acordou com uma revelação que considerou divina. Não bastava ser adorado como Hércules nos palácios e templos, era necessário demonstrar sua natureza heróica na arena onde o povo pudesse testemunhar pessoalmente sua grandeza sobrenatural. O Coliseu, aquela maravilha arquitetônica que havia presenciado milhares de combates mortais, seria transformado no templo definitivo de sua divindade. E ele seria tanto o Deus quanto o gladiador principal. Os preparativos para essas apresentações imperiais envolveram uma logística complexa que mobilizou recursos do império inteiro. Arquitetos foram convocados para modificar seções inteiras do Coliseu, criando aposentos luxuosos onde o imperador gladiador pudesse se preparar para seus combates. Armeiros trabalharam dia e noite, forjando equipamentos especiais, armas decoradas com ouro e prata, que seriam dignas de um semideus em combate. Treinadores gladiatoriais mais experientes do Império foram trazidos ao palácio para ensinar técnicas de luta a alguém que acreditava já possuir habilidades sobrenaturais. O primeiro combate de Cômodo na arena foi anunciado com a pompa reservada para os maiores festivais religiosos de Roma. Cartazes foram afixados por toda a cidade, proclamando que os cidadãos teriam o privilégio único de assistir seu imperador Deus demonstrar pessoalmente sua natureza hercúlea. Multidões se reuniram antes do amanhecer para garantir lugares no anfiteatro, não por curiosidade mórbida, mas por uma mistura de incredulidade, fascínio e terror sobre o que estavam prestes a presenciar. Quando Cômodo emergiu no Coliseu vestido como gladiador, mas com armadura que brilhava como o sol, o silêncio que caiu sobre as arquibancadas foi mais ensurdecedor que qualquer rugido de aprovação. 60.000 pessoas observavam seu imperador empunhando uma espada, posicionado contra adversários que haviam sido cuidadosamente selecionados não por sua habilidade, mas por sua capacidade de proporcionar espetáculo impressionante enquanto perdiam de maneira convincente. Os combates eram coreografados com precisão teatral, que rivalizava as melhores produções dramáticas de Roma. Adversários eram instruídos sobre exatamente como deveriam lutar, quando deveriam recuar, como deveriam cair de maneiras que maximizassem a aparência heróica do imperador. Gladiadores veteranos, homens que haviam sobrevivido a centenas de combates reais, agora se encontravam interpretando papéis em uma fantasia imperial, suas vidas dependendo de quão convincentemente conseguiam perder para alguém cujas habilidades eram medíocres na melhor das hipóteses. Cômodo lutava com entusiasmo genuíno, acreditando completamente que suas vitórias eram resultado de proezas divinas ao invés de manipulação cuidadosa. Após cada vitória, erguia os braços em triunfo, banhando-se na adulação forçada das multidões que sabiam que aplaudir era questão de sobrevivência. Suas expressões de êxtase revelavam um homem completamente perdido em suas próprias fantasias, incapaz de distinguir entre performance e realidade. A frequência dos combates imperiais aumentou rapidamente conforme Cômodo descobriu na arena uma fonte de satisfação que nenhum outro aspecto de ser imperador havia proporcionado. Ele lutava várias vezes por semana, às vezes várias vezes no mesmo dia,
contra uma variedade de oponentes que incluía gladiadores, criminosos condenados e até mesmo animais exóticos que haviam sido estrategicamente feridos ou drogados para garantir vitórias imperiais espetaculares. Os registros oficiais mostram que Cômodo venceu todos os seus combates na arena, um total que eventualmente chegaria a várias centenas. Esses números foram meticulosamente documentados por escrivães imperiais e proclamados como evidência da natureza semidivina do imperador. Na realidade, representavam a corrupção mais completa dos jogos gladiatoriais, transformando uma tradição de combate genuíno em teatro político grotesco. A reação da elite romana foi de horror mal disfarçado. Senadores que haviam servido sob Marco Aurélio se lembravam de um tempo quando o imperador era uma figura de dignidade filosófica acima das brutalidades da arena. Ver seu sucessor se misturando com escravos e criminosos, buscando glória através de combates encenados, violava todo o sentido de propriedade que haviam desenvolvido sobre liderança imperial. Conversas sussurradas em vilas privadas começaram a questionar não apenas a sanidade do imperador, mas a legitimidade de seu governo. Paradoxalmente, as apresentações gladiatoriais de Cômodo foram tremendamente populares entre as massas urbanas de Roma. O povo comum, normalmente excluído de contato próximo com o imperador, agora podia vê-lo regularmente em ação, demonstrando coragem física e proporcionando entretenimento que superava qualquer coisa que havia sido oferecida antes. Para muitos cidadãos comuns, um imperador que lutava ao lado de gladiadores parecia mais acessível e heróico do que predecessores distantes que governavam de palácios remotos. A dicotomia entre o horror da elite e a aprovação popular criou uma tensão política que permeou toda a sociedade romana. As classes superiores se encontraram alienadas de um imperador que claramente desprezava seus valores tradicionais, enquanto as classes mais baixas experimentaram um senso de conexão com a liderança imperial que era sem precedentes. Essa divisão social se aprofundaria conforme o reinado de Cômodo progrediu, eventualmente contribuindo para a instabilidade que caracterizaria seus últimos anos. Durante os combates, Cômodo desenvolveu personagens específicas que correspondiam a diferentes aspectos de sua identidade hercúlea. Às vezes lutava como Cômodo o Invencível, enfatizando força física e resistência. Outras vezes, assumia o papel de Cômodo o Misericordioso, poupando dramaticamente adversários derrotados em gestos que eram projetados para demonstrar clemência divina. Cada personagem vinha com um traje distinto, armas específicas e comportamentos coreografados que transformaram o Coliseu em palco para uma arte performática imperial prolongada. Os custos financeiros dessas extravagâncias eram astronômicos. Cada combate exigia elaborada preparação, equipamento personalizado, animais importados e pagamentos para numerosos participantes que mantinham a ilusão de uma competição genuína. O tesouro imperial, cheio pela eficiência administrativa de Marco Aurélio, começou a esvaziar-se rapidamente conforme Cômodo priorizava espetáculos sobre responsabilidade fiscal. Mais perturbadoramente, os combates começaram a afetar a psique do próprio Cômodo de formas que nem ele reconheceu. A combinação de esforço físico, adulação das multidões e validação de suas fantasias divinas criou uma forma de vício que exigia soluções cada vez mais elaboradas e frequentes. Ele começou a ansiar não apenas pela vitória, mas por todo o ritual de preparação, combate e triunfo que temporariamente satisfazia sua necessidade de adoração e significado. O anfiteatro que havia sido construído para exibir o poder e a disciplina romana havia sido transformado em monumento à ilusão imperial.
Cada combate afastava Cômodo ainda mais da realidade de governar um império. Cada vitória o convencia ainda mais de sua natureza especial. Cada aplauso da multidão o isolava ainda mais de conselheiros que poderiam tê-lo guiado de volta à sanidade. A maior arena de Roma havia se tornado palco para uma tragédia que consumiria não apenas seu astro principal, mas a própria estabilidade do império que ele havia herdado de um dos maiores líderes da história humana. A paranoia chegou a Cômodo como uma doença silenciosa, infiltrando-se primeiro em seus sonhos e depois tomando conta de cada momento de vigília, até que toda a estrutura de seu reino se transformou em um sistema elaborado de vigilância mútua e terror calculado. O que havia começado como suspeitas ocasionais sobre a lealdade de cortesãos específicos evoluiu para uma certeza obsessiva de que conspirações se multiplicavam nas sombras de cada corredor do palácio, em cada sessão do Senado, em cada conversa privada entre cidadãos que ousavam questionar a sabedoria imperial. Os primeiros sinais dessa transformação psicológica apareceram nas reuniões do Conselho Imperial, onde Cômodo começou a interpretar silêncios como evidência de traição e expressões neutras como máscaras de hostilidade. Conselheiros que haviam servido fielmente seu pai descobriram-se sob escrutínio constante, suas palavras analisadas para significados ocultos, suas ações monitoradas por redes de informantes que se multiplicavam como teias de aranha através do aparato governamental. O imperador que outrora havia buscado apenas adulação, agora exigia também o medo como prova de respeito. A primeira execução política significativa foi a de Perênio, prefeito pretoriano que havia servido lealmente durante anos, mas cometeu o erro de questionar publicamente os custos dos jogos gladiatoriais imperiais. Cômodo interpretou essa preocupação fiscal legítima como evidência de uma conspiração para limitar seu direito divino ao espetáculo. A execução foi realizada não em privado, como havia sido tradicional para altos funcionários, mas publicamente no fórum, como advertência para quem quer que pudesse nutrir pensamentos semelhantes. O sistema de informantes que Cômodo estabeleceu ultrapassou em alcance e crueldade tudo que imperadores anteriores haviam criado. Escravos foram incentivados a denunciar conversas privadas de seus senhores, crianças foram recompensadas por delatar pais e cônjuges foram encorajados a trair um ao outro por meio de promessas de proteção ou ameaças de destruição. Roma se transformou em cidade onde a confiança tornou-se um luxo que poucos podiam se dar ao luxo de ter, onde cada relação era potencialmente comprometida pelo medo de denúncia. As execuções seguiram padrões que revelavam tanto a paranoia quanto a crueldade crescentes do imperador. As vítimas eram frequentemente torturadas não apenas para extrair confissões, mas para proporcionar entretenimento que satisfazia a necessidade de Cômodo por espetáculo dramático. Julgamentos públicos tornaram-se performances, onde resultados predeterminados eram apresentados como justiça, completos com acusações elaboradas e provas fabricadas que convenciam ninguém, mas que ninguém ousava contestar. A eficiência administrativa, que havia sido marca registrada do Império sob Marco Aurélio, entrou em colapso conforme funcionários competentes foram substituídos por indivíduos cuja principal qualificação era a lealdade inquestionável às ilusões imperiais. Cargos importantes foram preenchidos não com base em experiência ou sabedoria, mas na disposição de participar de encenações elaboradas que reforçavam a autoimagem de Cômodo como governante divino. Governadores provinciais viam-se obrigados a implementar ordens que não faziam sentido prático, mas que não podiam ser questionadas sem correr o risco de serem acusados de traição. As consequências econômicas dessas depurações foram devastadoras, de maneiras que inicialmente permaneceram ocultas da visão pública.
Relações comerciais construídas ao longo de décadas foram interrompidas quando comerciantes temiam associações com indivíduos que poderiam subitamente cair em desgraça imperial. A arrecadação de impostos tornou-se irregular, pois os funcionários locais focavam mais em demonstrar lealdade do que em manter sistemas eficientes que garantiam receita estável. A prontidão militar sofreu, pois oficiais competentes foram substituídos por bajuladores que careciam de experiência e integridade. O Senado romano, já humilhado pelas apresentações gladiatoriais do imperador, agora enfrentava ameaças existenciais diárias que tornavam a governança praticamente impossível. Senadores compareciam às sessões não para debater políticas, mas para demonstrar lealdade por meio de exibições cada vez mais elaboradas de servilidade. As sessões legislativas tornaram-se competições de bajulação, onde os participantes disputavam quem ofereceria os elogios mais extravagantes à sabedoria imperial, cuidando para evitar qualquer declaração que pudesse ser interpretada como crítica. A vida religiosa em Roma também tornou-se arma na campanha de cômodo de controle por meio do medo. Cerimônias tradicionais foram modificadas para enfatizar a natureza divina do imperador. Sacerdotes foram obrigados a incluir orações elaboradas pela saúde e sabedoria imperial, e festivais religiosos foram transformados em celebrações de cômodo Hércules, que deixavam pouco espaço para honrar os deuses tradicionais. Cidadãos que não demonstravam entusiasmo adequado durante esses eventos viam-se sob suspeita de impiedade, o que poderia facilmente escalar para acusações de traição. A vida privada praticamente desapareceu como conceito significativo para os romanos durante esse período. Jantares que antes proporcionavam oportunidades para discussão intelectual tornaram-se eventos cuidadosamente monitorados, onde os convidados falavam em linguagem codificada ou limitavam-se a temas seguros que não representavam ameaça de má interpretação. Literatura e arte foram submetidas à censura, que se estendeu além do conteúdo político para incluir qualquer coisa que pudesse ser interpretada como crítica sutil ao caráter ou às políticas imperiais. Os relacionamentos familiares sofreram particularmente com a pressão do sistema em que qualquer membro da família poderia ser pressionado a denunciar os outros para se proteger. Pais deixaram de compartilhar opiniões honestas com filhos que poderiam inadvertidamente repetir pensamentos perigosos. Cônjuges desenvolveram sistemas elaborados de comunicação que evitavam temas que pudessem comprometer a segurança do lar, e famílias extensas se fragmentaram sob a pressão da suspeita mútua que tornava reuniões tradicionais impossíveis. Guildas comerciais e associações profissionais que haviam fornecido estrutura social às classes urbanas foram infiltradas por informantes que relatavam não apenas discussões políticas, mas qualquer expressão de insatisfação com as condições econômicas, queixas sobre políticas imperiais ou referências nostálgicas aos reinados anteriores. Atividades econômicas que exigiam cooperação e confiança começaram a sofrer, pois os participantes temiam associações que mais tarde poderiam ser interpretadas como conspiratórias. A ironia que Cômodo não percebeu foi que a destruição sistemática da confiança criou um ambiente onde conspirações reais podiam florescer mais facilmente do que sob imperadores que governavam com confiança em vez de medo. Ameaças legítimas tornaram-se indistinguíveis de ameaças fabricadas. A lealdade genuína tornou-se impossível de distinguir da obediência encenada, e perigos reais foram camuflados entre falsos alarmes infinitos que esgotaram o aparato de segurança imperial. Roma, que havia sido celebrada em todo o mundo como cidade onde a lei e a ordem forneciam estrutura para prosperidade e criatividade, estava se transformando em lugar onde a sobrevivência dependia mais de habilidades de atuação do que de virtude real,
onde o sucesso exigia a capacidade de navegar redes de vigilância mútua, em vez de competência em trabalho útil, onde cada dia trazia novas oportunidades para erros fatais que poderiam destruir indivíduos e famílias que não haviam cometido nenhum crime, além de existir durante o reinado de um imperador que via inimigos em cada sombra e ameaças em cada silêncio. O isolamento de Cômodo atingiu seu ápice, quando ele deixou de distinguir completamente entre suas fantasias de grandeza divina e a realidade de um império que desmoronava ao seu redor. Rodeado apenas por aqueles que tinham interesse em alimentar seus delírios ou que estavam demasiado aterrorizados para contradizê-lo, o imperador mergulhou em um mundo de megalomania pura, onde cada capricho se tornava decreto imperial e cada pensamento delirante se transformava em política de Estado. Foi durante esse período de isolamento crescente que Cômodo concebeu seu plano mais grandioso e insano: renomear a própria Roma. A cidade eterna, que havia resistido a séculos de transformação enquanto mantinha sua identidade fundamental, seria rebatizada como Colônia Comodiana, em honra de seu governante divino. Não seria apenas uma mudança de nome, mas uma refundação completa da cidade sob os auspícios de Cômodo Hércules, com novos templos dedicados exclusivamente à sua divindade, novas leis baseadas em suas revelações pessoais e uma nova ordem social onde ele seria adorado não apenas como imperador, mas como Deus fundador de uma nova civilização. Os arquitetos foram convocados para desenhar monumentos que celebrariam esta refundação. Planos elaborados foram criados para uma estátua colossal de Cômodo Hércules, que seria erguida no centro do Fórum Romano, tão alta que poderia ser vista de qualquer ponto da cidade. Esta estátua não apenas representaria o imperador, mas serviria como centro de um novo complexo religioso, onde rituais diários de adoração seriam conduzidos por sacerdotes especialmente treinados para celebrar os mistérios da divindade comodiana. A proposta de renomeação foi apresentada ao Senado numa sessão que demonstrou completamente quão distante da realidade Cômodo havia se tornado. Senadores escutaram em silêncio chocado, enquanto o imperador explicava que Roma havia cumprido seu propósito histórico ao produzir um Deus vivo, e que agora era tempo de evoluir para uma forma superior de civilização centrada inteiramente em sua pessoa divina. Os mapas do império seriam redesenhados, as moedas seriam reformuladas e todas as datas seriam recalculadas a partir do momento de sua ascensão divina. Enquanto Cômodo planejava a transformação de Roma em monumento para sua própria megalomania, forças se alinhavam nas sombras do Palácio Imperial para um desfecho que ele não conseguia mais perceber. Sua paranoia, ironicamente, havia se tornado tão generalizada que perdeu a capacidade de identificar ameaças reais entre as ameaças imaginárias que via em todos os lugares. Cortesãos que realmente conspiravam contra ele puderam operar com relativa impunidade porque estavam perdidos na multidão de suspeitos que existiam apenas na mente imperial perturbada. A conspiração final que selaria o destino de Cômodo teve origem não nos círculos senatoriais ou militares que ele monitorava obsessivamente, mas em seu próprio círculo íntimo de servos pessoais e concubinas que tinham acesso direto à sua pessoa. Liderada por Márcia, sua concubina favorita, e incluindo Eclecto, seu camarista pessoal, e Leto, prefeito pretoriano, a conspiração nasceu do desespero de pessoas que sabiam que suas próprias vidas dependiam de terminar o reino de terror antes que elas mesmas se tornassem vítimas da paranoia imperial crescente. O plano inicialmente envolvia veneno, método que parecia mais seguro e menos provável de falhar do que tentativas mais diretas. Márcia, que tinha acesso às refeições imperiais, administrou uma dose de veneno
que deveria ter sido letal. Mas Cômodo havia desenvolvido o hábito de vomitar após refeições pesadas para poder comer mais, um costume que inadvertidamente salvou sua vida ao expelir grande parte do veneno antes que pudesse fazer efeito fatal. Percebendo que o imperador havia sobrevivido à tentativa de envenenamento e sabendo que a descoberta significaria tortura e morte para todos os envolvidos, os conspiradores recorreram a medidas mais desesperadas. Narciso, um atleta e lutador que servia como treinador pessoal de Cômodo, foi recrutado para completar o que o veneno havia falhado em conseguir. O confronto final entre Cômodo e seus assassinos aconteceu não na majestade do Fórum ou na grandiosidade do Coliseu, mas nos aposentos privados do palácio, longe dos olhos do povo que ainda o adorava ou da elite que o desprezava. O homem que havia se proclamado encarnação de Hércules, que havia vencido centenas de combates gladiatoriais coreografados, encontrou-se face a face com um adversário real, cuja vitória significaria não glória na arena, mas sobrevivência na política mortal do poder imperial. Cômodo lutou com o desespero de um homem que finalmente compreendeu que estava enfrentando a morte real. Não a versão teatralizada que havia conhecido na arena, mas seu corpo, enfraquecido pelos excessos de anos de indulgência e pela tentativa recente de envenenamento, não conseguiu resistir à força de Narciso, cujos músculos haviam sido desenvolvidos através de treinamento genuíno ao invés de combates encenados. O estrangulamento foi lento e brutal. Uma morte que contrastava dramaticamente com as fantasias heróicas que haviam dominado a vida de Cômodo. Não houve plateias para testemunhar sua luta final. Não houve oportunidade para discursos dramáticos sobre sua natureza divina. Não houve chance de transformar sua morte em espetáculo que pudesse alimentar sua megalomania até o último momento. Quando Narciso finalmente afrouxou suas mãos do pescoço imperial, o homem que havia acreditado ser um deus jazia morto no chão de mármore, que havia sido polido milhares de vezes por escravos que ele nunca havia realmente visto como seres humanos. Sua face, distorcida pela agonia do estrangulamento, não mostrava nenhum traço da divindade que havia proclamado possuir, apenas a mortalidade universal que havia passado toda a sua vida adulta tentando negar. A notícia da morte se espalhou pelo palácio, com a velocidade que apenas eventos sísmicos podem alcançar. Servos que haviam vivido em terror constante começaram a suspirar com alívio. Guardas pretorianos que haviam executado ordens brutais começaram a contemplar um futuro onde poderiam servir com honra em vez de medo. E funcionários administrativos começaram a considerar a possibilidade de que o império poderia retornar a alguma forma de governança racional. O último espetáculo de Cômodo havia terminado não com aplausos ensurdecedores de multidões adoradoras, mas com o silêncio absoluto de aposentos imperiais, onde o único som era a respiração pesada de homens e mulheres que haviam arriscado tudo para terminar um pesadelo que havia durado 12 anos demasiado longos. A morte de Cômodo, nas primeiras horas de 31 de dezembro de 192 da nossa era, marcou não apenas o fim de uma vida, mas o colapso definitivo da dinastia dos Antoninos, que havia governado Roma durante seu período mais próspero e estável. O homem que havia nascido para herdar um império no auge de sua glória, morreu deixando um legado de caos que levaria décadas para ser completamente compreendido e séculos para ser adequadamente documentado pelos historiadores que tentariam entender como uma das maiores civilizações da história havia produzido um governante tão completamente divorciado da realidade. O Senado romano reagiu à notícia da morte imperial com uma velocidade que revelava quanto terror havia sido reprimido durante os 12 anos do reinado de Cômodo. Antes que o sol nascesse no primeiro dia de 193, os senadores já haviam se reunido em sessão de emergência para implementar oficialmente a Damnatio Memoriae,
o processo legal que apagaria sistematicamente qualquer traço da existência do imperador morto dos registros públicos de Roma. A Damnatio Memoriae aplicada a Cômodo foi uma das mais completas na história romana. Estátuas que o retratavam como Hércules foram derrubadas durante a noite, seus rostos removidos com cinzéis e martelos manipulados por cidadãos que finalmente podiam expressar anos de raiva reprimida. Inscrições que celebravam seus feitos gladiatoriais foram raspadas de monumentos públicos com tal minúcia que arqueólogos modernos ainda têm dificuldade para reconstruir a extensão completa de sua obsessão com os combates na arena. Moedas com sua imagem foram sistematicamente recolhidas e fundidas, seu metal reciclado para criar moeda que traria os rostos de imperadores mais dignos de respeito. Documentos oficiais que mencionavam seu nome foram destruídos ou alterados para remover referências que pudessem lembrar às gerações futuras que tal governante já havia existido. Mesmo cartas particulares e registros familiares foram submetidos à censura à medida que romanos participavam voluntariamente de um esforço coletivo para apagar a memória de anos que preferiam esquecer. Mas apesar dessas tentativas sistemáticas de apagar Cômodo da história, sua figura provou ser impossível de eliminar completamente. Histórias sobre o imperador gladiador haviam se espalhado demais, tinham sido testemunhadas por muitas pessoas, criado impressões muito poderosas para serem totalmente suprimidas pela censura oficial. Como lenda e não como fato histórico, Cômodo começou a assumir proporções míticas que, em certos aspectos, eram mais poderosas do que a verdade havia sido. A memória popular, especialmente entre as massas urbanas que haviam apreciado suas apresentações gladiatoriais, preservou a imagem de um imperador que havia estado disposto a lutar ao lado do povo comum na arena, que havia proporcionado entretenimento que superava tudo o que governantes anteriores haviam oferecido, que havia parecido mais humano e acessível do que o distante e filosófico Marco Aurélio. Para esses romanos, a condenação oficial de Cômodo apenas provava que as classes dominantes nunca haviam compreendido ou apreciado um imperador que havia se conectado com o povo comum através do amor compartilhado por espetáculo e emoção. Relatos históricos escritos durante reinados subsequentes lutaram para equilibrar a necessidade de condenação oficial com o desejo de registro histórico preciso. Escritores como Cássio Dion, que haviam vivido durante o reinado de Cômodo, viram-se em posição difícil, tentando documentar eventos que ainda eram recentes e controversos demais para serem discutidos com total honestidade, ainda que fossem significativos demais para serem ignorados completamente nas narrativas históricas. Escritores cristãos da época encontraram na figura de Cômodo o exemplo perfeito do excesso pagão e da corrupção moral, que argumentavam ser a consequência inevitável da adoração de falsos deuses. Usaram sua história como parábola de advertência sobre os perigos do orgulho humano e as consequências de rejeitar a divindade verdadeira em favor da autoidolatria. Paradoxalmente, suas condenações ajudaram a preservar detalhes sobre seu reinado, que de outra forma teriam sido perdidos para o esquecimento histórico deliberado. Observadores estrangeiros e inimigos de Roma viram a morte de Cômodo com uma mistura de alívio e preocupação. Alívio porque as políticas erráticas e o foco interno durante seu reinado haviam criado oportunidades para tribos bárbaras e potências rivais fortalecerem-se, enquanto Roma estava distraída com o caos interno. Preocupação porque reconheciam que o retorno à liderança estável provavelmente significaria o retorno às agressivas expansões romanas e às campanhas militares competentes contra povos das fronteiras.
Evidências arqueológicas do período revelam a extensão até a qual os projetos de construção de Cômodo e suas modificações na infraestrutura romana haviam sido projetados mais para servir à sua megalomania do que para beneficiar o império. Anfiteatros em províncias inteiras mostram modificações claramente destinadas a acomodar espetáculos gladiatoriais semelhantes aos que ele realizara em Roma, sugerindo que sua obsessão com os combates na arena influenciou a política imperial em todo o território sob o controle romano. Registros econômicos dos anos imediatamente após sua morte documentam a escala dos danos financeiros que seu reinado causara. O tesouro que Marco Aurélio havia deixado cheio estava praticamente vazio. A arrecadação de impostos nas províncias estava em caos, as relações comerciais haviam sido interrompidas e a prontidão militar havia declinado significativamente. A recuperação exigiria anos de cuidadosa gestão financeira e a reconstrução da confiança institucional que havia sido sistematicamente destruída durante mais de uma década de tirania paranoica. O impacto cultural do reinado de Cômodo estendeu-se muito além das consequências políticas imediatas. Literatura, arte e filosofia dos períodos subsequentes foram todos influenciados pela reação contra os excessos que seu governo representava. Escritores enfatizaram as virtudes da moderação e da governança racional em resposta às memórias da loucura imperial. Artistas evitaram temas grandiosos que pudessem estar associados à megalomania. Filósofos destacaram a importância da humildade e do serviço ao bem comum, em vez da autoglorificação. Talvez o mais significativo, o reinado de Cômodo marcou o fim definitivo da crença de que o império poderia ser governado com sucesso apenas pela sucessão hereditária. Imperadores subsequentes seriam escolhidos com mais cuidado, geralmente por adoção pelo governante anterior, que poderia avaliar caráter e capacidade, em vez de simplesmente transmitir o poder ao filho biológico. O sistema político romano havia aprendido, a um custo tremendo, que a relação sanguínea com um grande líder não garantia nada sobre a aptidão para o poder supremo. A lenda do imperador gladiador continuou a crescer muito depois que a história oficial havia sido sanitizada. Histórias transmitidas por gerações transformaram Cômodo de figura histórica em arquétipo, que representava tanto o apelo sedutor do poder sem responsabilidade, quanto as consequências finais da desconexão com a realidade. Tornou-se símbolo do que poderia acontecer quando a autoridade ilimitada se combinava com autocomplacência ilimitada. Historiadores modernos, trabalhando com fragmentos de evidência que sobreviveram séculos de censura e perda, tiveram de reconstruir o retrato de um governante que foi simultaneamente produto de um sistema que lhe deu tudo o que desejava e destruidor da civilização que o havia nutrido. Suas análises revelam uma tragédia que foi tanto pessoal quanto política, tanto individual quanto institucional, tanto anomalia histórica quanto resultado inevitável das pressões que o poder absoluto cria. Cômodo acreditava ser Hércules renascido, um deus vivo que merecia a adoração de todo o mundo civilizado, um herói cujas aventuras na arena eram exemplos de virtude divina sendo demonstrada para benefício da humanidade. Mas terminou como espetáculo sangrento na arena política, onde os verdadeiros gladiadores eram aqueles que lutavam pela sobrevivência em um mundo que ele havia tornado perigoso demais para qualquer um viver com dignidade. Tornou-se lembrado não pela glória que desesperadamente buscou, mas pela loucura que o consumiu e pela destruição que a megalomania inevitavelmente traz para civilizações infelizes o suficiente para serem governadas por aqueles que confundem poder com divindade. Sua história serve como advertência eterna sobre os perigos que aguardam as sociedades que falham em manter mecanismos de responsabilidade,
que permitem que líderes se isolem das consequências de suas decisões, que confundem atuação com substância ou entretenimento com governança. No fim, o imperador que quis ser lembrado como Deus, tornou-se lembrado como parábola de advertência sobre o que acontece quando seres humanos esquecem que são humanos. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima.